de Jesus. Que Deus, Espírito Santo, abençoe a sua palavra em nossos corações e mentes, quando queremos meditar especialmente na leitura do Evangelho que nós ouvimos há pouco. Os irmãos e irmãs, vocês sabem, vocês veem as notícias, que o nosso país, ano após ano, quebra recordes de produção agrícola. Mesmo com secas em alguns lugares, mesmo com enchentes em outros lugares, mesmo sem praticamente aumentar em nada a área plantada, o Brasil cada ano produz mais alimento e alimenta muitos outros países. Né? Isso se deve em grande parte a melhores técnicas de plantio, de cultivo, de colheita, se deve também a melhores sementes. Uma boa semente plantada numa boa terra, numa terra bem preparada, no tempo certo, faz muita diferença na produção final. Na época de Jesus não era assim. Era bem diferente. Não havia máquinas, não havia adubos fertilizantes, não havia técnicas agrícolas, não havia melhoramento genético de sementes, nada disso. O semeador simplesmente colocava lá naquela bolsa as suas sementes, os grãos, e saía espalhando as sementes pelo campo. E aí acontecia aquilo que Jesus diz no nosso texto. Eu quero ler de novo alguns versículos. Ele diz que quando o semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram aquelas sementes. Outra parte caiu em solo rochoso. Pode voltar depois. Caiu em solo rochoso. E a terra ali era pouca, e ela logo nasceu, e isso não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, aquela planta se secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Vejam, mesmo com aquelas sementes que não chegavam a produzir, havia uma boa colheita. Por quê? Porque o semeador era perseverante. Ele não desistia de semear. Ele sabia que ia acontecer isso, que algumas sementes os passarinhos iam comer, outras iam ser sufocadas pelas rochas ou pelos espinhos, mas ele perseverava na semeadura. Ele sabia que algumas não iam produzir, não porque a semente era ruim, mas porque o solo onde elas caíam era diferente. Então, meus irmãos, a palavra que eu trago para vocês hoje, que Jesus quer nos mostrar aqui também, é essa aqui. A nossa grande tarefa hoje, como igreja de Cristo, como filhos de Deus, é semear. Nossa grande tarefa é semear a palavra de Deus. Hoje, quando a gente anuncia a palavra de Deus, acontece algo parecido com o que aconteceu na explicação de Jesus. Nós vamos ler agora o versículo 18 a 23. Pode pôr lá o primeiro, Leandro. Olha o que Jesus diz. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, por isso foi semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho. Então, muita gente hoje em dia ouve a palavra, não entende. Maligno quer dizer o diabo. A gente, maligno, vem, arranca o que foi semeado no coração. Então essa pessoa não crê. Depois ele diz, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas se não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, essa pessoa logo se escandaliza. Então, as sementes caídas no meio das rochas são aquelas pessoas que até recebem com alegria, né? Mas quando vem qualquer perseguição, porque ela é cristã, qualquer dificuldade, ela já abandona a fé. Depois diz assim, que foi semeado entre os
as coisas da vida, né? Com ganhar dinheiro, etc., com outras preocupações da vida, a atenção dela está focada nisso, e isso sufoca a planta da fé que nasceu e ela acaba morrendo. E por último, Jesus disse: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Né? Então, quando uma pessoa recebe a palavra e não é sufocado, como a gente viu antes, compreende a palavra, vive na palavra, vai produzir frutos em abundância. Né? E aqui eu já quero dizer: que frutos são esses? Né? Que frutos são esses? Qual é o maior fruto que a gente pode produzir? O fruto da fé. É você levar Jesus para mais um. E para mais um, e para mais um. Fruto aqui não é fruto em abundância, não é que você vai ter riqueza, prosperidade, isso aí não é o que a Bíblia diz. Né? Isso vai ser lá no céu, a glória será no céu. Mas aqui, Jesus está dizendo: você que foi batizado, você recebeu a fé, através de você, essa fé vai chegar a 30, 60, 100, a muitos outros, de várias formas. Então, meus irmãos, é assim que acontece hoje também. Hoje, a semente do Evangelho que é plantada é a mesma semente do Evangelho, com a mesma qualidade, com o mesmo poder de Deus que havia na época de Jesus, que havia na época dos apóstolos. Agora, depois que a pessoa recebe essa semente, algumas não perseveram no Espírito, não continuam lendo, estudando a palavra, não continuam congregando na igreja de Cristo. Então, logo elas são desviadas da fé pelo diabo, ou pelos sofrimentos, ou pelas aflições, ou como vimos ali, pelas preocupações, pelas ambições, pelas riquezas do mundo, pela busca de riquezas. Então, são as pessoas que, como a gente viu, Jesus chama, que são solos, beira do caminho, solo pedregoso ou solo espinhoso. Agora, aqueles que creem, ouvem, creem em Jesus, continuam permanecendo em Cristo, esses vão produzir os frutos da fé. E aí Jesus chama essas pessoas de terra boa. Como eu disse, a palavra que nós semeamos hoje é a mesma. É a palavra de Deus, é o Evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. Ela é viva e eficaz, como a gente já ouviu lá em Isaías 55, né? Quando ele diz assim: como a chuva e a neve descem do céu e cumprem a sua função, a minha palavra também cumpre a sua função. Meus irmãos, se a palavra de Deus não fosse eficaz, nenhum de nós estaria aqui hoje. É porque a palavra de Deus tem poder e funciona que nós estamos aqui hoje. Hoje o Enzo foi batizado, eu fui batizado dia 13 de agosto. Por que eu fui batizado? Porque meus pais foram batizados. Porque os meus pais os levaram à igreja depois. E quando eles cresceram, se casaram, tiveram filhos, eles me levaram ao Senhor do batismo. Então, a palavra de Deus é eficaz, ela vai produzindo frutos de geração em geração. O pastor que me batizou já está lá na vida eterna com Deus. Essa geração já passou. E nós estamos aqui hoje, porque a palavra de Deus tem o mesmo poder. Agora, o poder é do Espírito Santo. O Espírito Santo que age no batismo, age na pregação da palavra para converter as pessoas. Agora a gente podia perguntar assim: mas pastor, por que então alguns não creem? Por que alguns creem e outros se desviam, né? Bom, a Bíblia diz, a primeira coisa é a seguinte: não é eu e você, não somos nós que convertemos ninguém, nem convencemos ninguém a ser cristão, é o Espírito Santo. Ele opera através da palavra de Deus, falada, lida, ele opera através do batismo, para que a pessoa seja convertida. Ele é a causa da conversão de alguém. Ele que leva uma pessoa a se arrepender dos seus pecados, com sua lei, e a crer em Jesus com o seu Evangelho. Agora, quando a palavra não produz fruto da salvação, quando a pessoa não crê, onde está a falha? A falha está na pessoa. A falha não
não está na semente. A falha não está no Espírito Santo. Por quê? Isso a Bíblia não responde. Jesus não responde. Ele não está muito preocupado em por que alguns não creem. Ele quer simplesmente que a gente continue perseverando e semeando, e semeando, e semeando. Ele diz que como acontecia com as sementes naqueles diversos solos, assim acontece no coração das pessoas que recebem a palavra de Deus. Veja, Deus é tão bom que Ele não é ditador. Ele não força ninguém a crer. Ele não força ninguém a estar aqui na igreja. Ele não força ninguém a ler a sua palavra. Deus não força ninguém. Assim como um solo não é forçado a produzir, a germinar, a fazer aquela planta crescer. Né? Não. E é interessante, né? Que o semeador continuava semeando, insistindo, mesmo sabendo que algumas sementes não iam produzir nada. Por isso a nossa grande tarefa hoje é continuar semeando. Eu falei no começo, né, que o Brasil vai quebrando recordes de produção de grãos, né, todo tipo, mas mesmo assim, né, a agricultura ainda assim também tem uma parte de confiança, de esperança. Porque se realmente não chover na época da semeadura, não vai dar nada ou vai dar pouco. Se chover demais na época da colheita, os grãos estragam. Então, também o agricultor brasileiro tem que ter perseverança, continuar semeando, mesmo sem ter toda certeza que vai colher. Então, assim também com a gente, meus irmãos. Nossa grande tarefa é semear. Não importa onde a semente da palavra vai cair. O apóstolo Paulo diz assim para o pastor Timóteo, olha, e serve para nós também. Pregue a palavra, a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Depois, em Romanos, Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir da mensagem. Não é qualquer mensagem, ele diz, é a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Então, como é que a gente semeia? Como é que alguém vai receber a semente da palavra? É quando eu e você anunciamos a palavra. Quando a gente fala de Cristo para as pessoas. E esse falar não precisa ser só verbal. Você pode dar uma Bíblia para a pessoa, você pode dar um dos livretos que nós temos aí na frente, um folheto. Você pode, né, como eu já falei tantas vezes, compartilhar o sermão do pastor, o estudo bíblico. Né? A gente usa às vezes para tantas coisas ali. Um grande campo de semeadura da palavra. Porque o que nós semearmos hoje, né, na internet, pode chegar até para a gente que a gente nem conhece. Temos que semear. Nós não vamos saber em que solos, em que corações a pregação vai chegar. Só que semear é a nossa grande tarefa. Porque só quem ouve o Evangelho tem a oportunidade de crer e ser salvo. E eu garanto para vocês uma coisa. Se a gente não semear, a colheita vai ser zero. Se você quer ter uma pequena horta na sua casa, não adianta você ficar lendo livros sobre horta e tal, ficar, poxa, que horta bonita, ficar imaginando. Não, você tem que comprar semente, você tem que fazer o planteiro, você tem que pôr a semente lá, seguir as instruções, regar e etc. Senão, se não semear, a sua horta vai ficar só na sua imaginação. Então, meus irmãos, se nós não semearmos, a colheita vai ser zero. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente pode pensar assim, para tal pessoa, não adianta nem eu falar de Deus, de Jesus. Ou, em tal lugar, não vale a pena eu semear a palavra. Não vale a pena. Não. Veja, o semeador não pensava isso, né? Ele ia jogando as sementes. Deus nunca pensou isso. Deus foi espalhando as sementes do Evangelho, né? Ele não pensou assim, lá naquele lugarzinho chamado Brasil, lá não.
Não adianta eu semear lá. Deus semeou aqui. A palavra produziu muitos frutos. Né? Então, meus irmãos, nós temos que insistir. A nossa missão como igreja, de cada um de nós, cada um de vocês como filhos de Deus, é a pregação do Evangelho. E o pregar o Evangelho também é obra do Espírito Santo em nós. É Ele que leva a gente a pregar o Evangelho. Agora, claro, né? Quanto mais a gente estiver aqui na casa de Deus, quanto mais vocês lerem a Bíblia, mais participarem dos estudos bíblicos, melhor vocês vão estar preparados para semear. Porque aí vocês vão saber também do que estão falando. Então, meus irmãos, dependendo totalmente de Deus, do seu poder, nós pedimos a Ele que, em primeiro lugar, a gente seja sempre terra boa. Que eu e vocês não sejamos sufocados pelo diabo, pelas coisas do mundo, pelos sofrimentos, ou até pelas vitórias, pelas riquezas ou pelas preocupações. Pedimos a Deus que não deixe nada disso nos desviar do caminho de Cristo, o caminho que o Enzo começou hoje. Pela palavra e sacramentos, Deus age em nós. Por isso que, como pastor, né, a gente sempre insiste, venha ao culto, ouça a palavra. Por quê? Olha o que Paulo diz. Deus está sempre agindo em vocês, para que vocês obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Mas Deus escolheu como ele age. Ele age pela palavra e pelos sacramentos. Não é como a gente escolhe. Deus agiu na nossa vida, na vida de vocês, agiu hoje na vida do Enzo, e ele continua agindo. Ele dá o seu Espírito Santo, meus irmãos, que agora nos ensina os caminhos do Senhor. Não só isso. Continua perdoando os nossos pecados, guiando a gente na sua verdade, na sua palavra, na sua santa ceia. Então, em Cristo, Deus recebeu e continua recebendo a gente no seu reino, na sua família. Por que Deus faz isso? Por que Deus recebeu o Enzo na sua família, eu, vocês? Não é só para a gente vir aqui, sentar na igreja, ouvir, sair daqui perdoado, aliviado e amém, acabou. Não. Ele quer que a gente faça aquilo lá. E quando a gente sai aqui da igreja, nós sejamos semeadores. Ele quer que o Espírito Santo dele que está em nós, com rios de água viva, como diz Jesus lá em João, que esse Espírito Santo jorre do nosso coração na vida de outras pessoas, pela fé em Jesus. Que a gente comunique o Evangelho. Esse Evangelho que recebe as pessoas no reino de Deus. Comunica ao mundo. Que mundo? Começa o seu mundo. O seu primeiro mundo é a sua família. Depois tem o mundo do seu trabalho, tem o mundo da sua vizinhança e assim por diante. E assim a gente vai estar fazendo o que Jesus nos deixou para fazer, nossa grande tarefa. E assim nós vamos estar, não nós, mas através de nós, né, o Espírito Santo vai estar acrescentando mais pessoas à família da fé, pelo batismo, pela pregação da palavra de Deus, a lei de Deus que leva o pecador ao arrependimento, o Evangelho que leva o pecador à fé em Jesus. Nós, meus irmãos, já fomos acolhidos pelo amor de Deus, já fomos enraizados no Salvador Jesus, para que agora, com palavras, com atitudes do amor de Cristo, a gente possa então comunicar o seu Evangelho, como eu disse, começando com aqueles que estão mais perto de nós, filhos, esposa, pais, irmãos, familiares, porque não tenham dúvida, meus irmãos, nossa grande tarefa é semear. Essa é a grande tarefa que Deus dá para mim e para vocês. E a colheita, como é que vai ser? Quem vai fazer a colheita é Deus. O próprio Deus fará a colheita. Deus e seus anjos, a palavra de Deus, vão vir no dia do juízo e vão levar para a vida eterna aqueles que ficaram na fé do batismo, ficaram em comunhão com Jesus até o fim. Agora, interessante, ele diz que os anjos vão ajudar na colheita, mas não na semeadura. Para a semeadura do Evangelho, ele conta com a gente. Ele não manda anjos para pregar o Evangelho, ele manda a gente. A tarefa de semear a sua palavra, ele colocou
nas nossas fracas mãos. Mesmo sabendo que a gente fala, que a gente é pecador, Ele colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque o poder não está em mim, não está em vocês. O poder está na semente, na própria semente, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia na semeadura, nos capacita, nos perdoa quando falhamos e diz: vamos de novo. Amanhã é outro dia, vamos recomeçar a semeadura. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ser semeadores, perseverantes, insistentes, criativos. Vamos usar os recursos que Deus nos dá. Veja, né? Naquela época, não tinha o que nós temos hoje, nem Bíblia não existia. A semeadura da palavra de Deus tinha que ser só no gogó, só falando. As pessoas não tinham nem caderno para anotar o que alguém falava de Jesus, era tudo ouvir, memorizar. Hoje a gente tem Bíblia no celular, tem o catecismo no celular, temos folhetos, temos a internet, então vamos perseverar, vamos insistir na semeadura, vamos usar os dons e recursos que Deus nos dá. Para quê? Para que muita gente tenha a oportunidade de receber a palavra viva e salvadora de Jesus. E aí, como diz Jesus, essas sementes vão produzir uma grande colheita. Umas 100, outras 60, outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus aqui não está dando números precisos, é uma maneira de dizer, olha, através de vocês, a palavra vai chegar talvez a 30 pessoas, ou a 60, ou a 100, ou a mais. Para concluir, eu quero dizer assim, eu falei do pastor que me batizou, né? Já está no céu. Eu não sei quantas pessoas ele batizou, não sei quantas pessoas ouviram os seus sermões, mas um dado curioso que eu guardei para mim, numa paróquia que eu trabalhei na Argentina, fiquei lá só 2 anos e meio. Eu devo ter guardado isso em algum caderno, mas eu calculo que esses 2 anos e meio eu fiz mais de 100 batizados. Isso não é nenhum mérito meu, é porque o Evangelho fez aqueles pais levar os seus filhos à casa de Deus para serem recebidos na família de Deus. Porque essas pessoas, assim como nós, sabiam e ainda sabem. Agora faz 4 anos eu passei lá no mesmo lugar. Aí veio uns marmanjos, assim, 18 anos a mais. Pastor, você que me batizou. Eu nem lembro mais da cabeça também. O senhor que fez a minha confirmação. Né? Por quê? Porque lá nós semeamos o Evangelho, lá continuamos semeando o Evangelho, como nós aqui. Então, meus irmãos, eu quero que vocês levem esta mensagem para vocês. A nossa grande tarefa como igreja de Cristo é